Mim. Legal, show de bola. Bom, pessoal, então eu vou começar aqui, e aí, conforme o pessoal for entrando, eles vão pegando. Vou fazer uma apresentação que talvez dure 25, 30 ou 40 minutos, com alguns conceitos e dicas legais e práticas aí sobre investimento em startups, e depois a gente abre a outra metade do tempo para perguntas também. Aí vocês ficam à vontade para trazer suas dúvidas e por aí vai também. Então, para começar, eu achei legal trazer alguns números aqui da ACE, para vocês terem um pouco de ciência também da amplitude, e porque muitos investidores, eles trabalham com um funil, né? Então, todo mundo tenta encontrar onde que estão ali os potes de ouro no final do arco-íris. No nosso caso da ACE, para vocês entenderem o nosso funil, a gente já teve 22 mil startups inscritas. Dessas 22 mil startups, 9.600 existem, são ativas e são qualificadas, ou seja, praticamente menos da metade de tudo que se inscreveu não existe mais, ou quebrou, ou não tinha coisas mínimas como um time, full-time, o produto no ar, faturamento, clientes e outras coisas básicas. Dessas 9.600 aptas a passarem pela ACE, a gente acelerou já 450 startups, que é o que a gente chama de estágio de validação, e a gente investiu em 120 daquelas 450, e dessas 120 que a gente já investiu, a gente já conseguiu ter 16 saídas, que são os exits, que são os eventos de liquidez. Então, esse primeiro conceito é super legal, porque todo investidor, ele vai ter um portfólio também, ele vai ter um funil, ele vai tentar sempre apostar onde estão as melhores oportunidades dele também. Deixa eu só mutar aqui a Luísa, que estava fazendo barulho, mas sem problemas. Então, assim, recentemente, né, nos últimos anos, aqui no Brasil, a gente está tendo um boom muito grande de investimento em startups. Tanto em 2017 quanto em 2018 e ano passado também, praticamente o valor investido e o número de rodadas está dobrando ano após ano. E um efeito que a gente sentiu muito antes dessa crise é que o valuation das startups estava, assim, de forma geral, astronômico, estava muito maior, porque é como se fosse oferta e demanda, né? E tinha muita startup boa disponível no mercado, então aquelas startups melhores ainda estavam com um valuation lá em cima. A gente estava num cenário super favorável, a tendência era continuar aumentando. A indústria assim, de venture capital americana, por exemplo, ela é 90 vezes maior do que a brasileira, então tem muito chão para crescer, né? Até se você for comparar em termos de tamanho econômico, Brasil e Estados Unidos, não é uma proporção tão real se você for traduzir para o setor de investimento em startups. E o Brasil na América Latina não tem nenhum outro país que chega perto. Assim, se você vai pegar tipo o México, que é um segundo grande exemplo, ele não tem nem metade dos valores que a gente tem. Em termos de densidade, o Chile é até melhor, só que o Brasil sempre ganha muito por conta da abrangência e amplitude. O que aconteceu muito com o Covid, com essa crise, é que não é que deixou de ser feito investimento. A maioria dos principais fundos e empresas de investimento como a ACE, a gente terminou de levantar os fundos recentemente, então dinheiro disponível existe no mercado. O que está todo mundo um pouco mais cauteloso é como as startups vão usar esse dinheiro no dia a dia delas. Então, os investidores não querem, por exemplo, que a startup use esse dinheiro para sobreviver. Geralmente, o venture capital ele vem para ser injetado na sua empresa e a sua empresa crescer. Então, o investidor vai ver se você vai conseguir crescer, e aí, para você conseguir crescer, você tem que ter algo básico, que é o produto minimamente validado, né? Ou seja, uma demanda de mercado real e existente. E se você sabe como vai ter esse crescimento, os canais de aquisição, a distribuição e outras coisas também. Então, todo mundo ficou um pouco mais cauteloso, mas dinheiro existe e grande parte dos fundos ainda continua avaliando os investimentos também. Eu acho que, no final do dia, com o coronavírus, é claro que tirando aí essa crise toda de desemprego, a queda nos negócios, que isso é ruim pra caramba, e o estado de calamidade pública e saúde, isso é horrível, não tem como falar que pode ser bom alguma coisa vir daí, mas para o cenário de startups, a tendência é que o valuation se normalize e volte um pouco à realidade que existia antes também. Porque a esse mesmo aqui, a gente fazia cheques de
150 mil reais por 10% das startups. A gente teve que subir o nosso ticket nos últimos anos, porque o mercado como um todo subiu também. Então, a gente hoje faz investimentos de 200 mil a 1 milhão de reais, até 10% de equity, mais ou menos, porque os valores estavam muito altos também. Então, a tendência é que esse valor se diminua. E tinha alguns cases que puxavam isso para cima, né? Como, por exemplo, o SoftBank, que faz aquelas rodadas gigantescas, o próprio case do WeWork, os unicórnios brasileiros que levantam esses rounds gigantescos. Isso tudo vai se criando especulação e vai formando como se fosse aquela bolha da internet que a gente tinha no começo dos anos 2000 também. Mas a gente vai ter uma sessão só para falar de valuation também, que é bem legal. O que um investidor seed, né, que é um investidor ali no começo, ele quer ver numa startup, né? Então, a gente quer ver, por exemplo, que a startup encontrou um caminho que gera crescimento para ela, né, que são basicamente os indícios de tração. A gente quer ver que tem um time matador e de alta performance, que eles são complementares, então é super difícil hoje ter empreendedor solitário. Não é a regra, mas podem ter exceções, né, como, por exemplo, o Kiko, da Culture Rocks, por exemplo, é um founder solo e performou muito bem, hoje a empresa está bem pra caramba, mas a gente sempre vê que na média, assim, acaba sendo 3 ali sócios, founders, ou 4, ou até às vezes 5 já passa a ser bastante até, que forma um time que tem que ser complementar, né? Alguém que vai ter muito contato na indústria, alguém que vai ter a experiência da tecnologia em específico muito bem dominante, né? Tipo um CTO, por exemplo. Ou se a startup for, por exemplo, a gente tem uma startup que chama Fixit, que ela existe meio que para acabar o gesso, né? Então eles usam ali uma tecnologia que é tipo um polímero, eu não sei direito, eu acho que se eles ouvissem eu falando que é plástico, eles me dariam um tiro. Mas para mim é tipo um plástico diferente que eles fazem. E eles não têm um desenvolvedor, por exemplo, mas tem uma pessoa que domina muito sobre aquela indústria, então domina a tecnologia, né? E alguém que vai dominar estratégias ali de negócios e comerciais para fazer a empresa crescer. Geralmente são esses perfis que a gente vai olhar se existem lá dentro também. O mercado gigante, muitas vezes isso não fica claro, às vezes a startup chega com certo medo de falar que não tem concorrente, que é algo único, mas às vezes pega até ruim falar que não existe concorrente, porque quando você mostra que você conhece os seus concorrentes, mostra que o mercado de fato ele é grande e aquecido, e que você domina como que você vai conseguir se diferenciar em relação a eles também. Então, todo investidor vai tentar ver qual que é o tamanho do mercado para ver se você vai conseguir crescer e capturar o valor que você gera dentro desse mercado também. E se você resolve um problema real, uma dor latente, acho que acaba sendo um padrão mínimo e básico aí na indústria que um investidor ali no começo vai olhar. Mas se eu fosse escolher os 2 critérios mais importantes para quem está no começo, é o time e o mercado, porque o produto, todo o resto você acaba mudando e adaptando. Mas se você tem um time matador no mercado bom, grande chance de você conseguir dar o próximo passo depois também. E aí, as fases de investimento, né, a gente pode ir classificando, por exemplo, como a primeira etapa ali de ideação, né, quando os sócios estão mais part-time, pensando em fazer um negócio, geralmente você não tem todos os recursos necessários. Depois você tem a parte de validação, que você está tentando descobrir o que você vai fazer de fato. O pré-seed, o seed é o capital semente, né? Ele pega todo o início da jornada da startup. Então, o pré-seed, geralmente, no Brasil, ele é composto por aceleradoras, investidores anjos, incubadoras, famílias, amigos e outras coisas. No entanto, o investimento anjo no Brasil ele está se profissionalizando tanto que hoje você já tem grupos de investimento anjo, como, por exemplo, GV Angels, redes aluminais, tipo Poly Angels, FEA Angels, sei lá, Harvard Angels, MIT Angels, que eles já estão fazendo cheques que pegam no seed também, por exemplo, por volta de uns 600 mil reais. Do seed para a Series A em diante, existe um grande abismo, que o mercado chama como se fosse Vale da Morte, que a maioria das startups não conseguem passar, elas acabam quebrando, e é onde está a maior taxa de mortalidade também. E aí a gente vai falar um pouco de como que funciona essa dinâmica,
também nessas fases de investimento e o que a gente busca olhar em cada uma delas também. Então, primeiro de tudo, todo investidor, igual eu mostrei aquele funil para vocês no começo da apresentação, ele tenta mitigar o risco dele, né? Que todo o dinheiro que ele coloca, ele não quer perder esse dinheiro. E como que ele faz para de fato, mitigar esse risco? Ele vai tentar ver o que as startups que ele já investem mais quebram, por que elas quebram e não dão certo, e ele vai fazer um deparo se o que ele está investindo tem aquelas coisas que vão dar certo ou não, se vão dar errado. Então, por exemplo, as maiores causas de mortes das startups, talvez alguns de vocês já tenham visto bastante esse estudo do CB Insights, eu não vou ficar repetindo ele, mas tem 3 aspectos principais que fazem principalmente as startups morrerem, quebrarem ou falharem. Muito relacionado ao mercado, ou seja, ninguém se importa com aquele produto, com aquela solução ou problema que você está resolvendo. Então, essa parte de produto é super relevante, é uma das causas que pode fazer a startup morrer. A outra são problemas relacionados a time. Então, por exemplo, problemas de não ter as competências necessárias dentro do time, briga entre os founders, os empreendedores, problemas societários. Isso mata startup pra caramba. E o outro é a falta de dinheiro. Ou, por exemplo, você não sabe precificar direito o seu produto, e aí você não consegue capturar o tanto de valor que você gera, por exemplo. A falta de dinheiro, ela mata, mas o excesso muitas vezes também mata também, porque isso pode acomodar e dinheiro demais faz você achar que sempre vai estar em berço esplêndido também. Então, dá para separar esse estudo do CB Insights, que de forma completa levanta 20 motivos por que as startups quebram nesses 3 principais blocos aí de mercado, dinheiro e time, que ajuda bem a ver o que o investidor vai tentar olhar para evitar o risco do investimento dele dar certo ou não. Aqui tem uma escala de um jeito um pouco mais diferente que mostra como que podem ser essas etapas de financiamento, né? Então, tem uma cordinha das botas dos cowboys americanos, que é um termo que surgiu no Vale do Silício, porque quando eles iam pular a cerca, eles puxavam essa cordinha para eles pularem. Então, é bootstrapping porque o empreendedor mesmo se financia e coloca o dinheiro dele. Geralmente, começa desse jeito. Quando o empreendedor ou o time empreendedor é muito quebrada, não tem condições, claro, vai pegar dinheiro da rede próxima, que é os 3 Fs que o pessoal chama de Family, Friends e Infools. Então, as pessoas que acreditam ali que o seu negócio vai dar certo, mas sem comprometer o seu equity. Aí começam a vir os dinheiros mais institucionais, né, como as aceleradoras. O investimento anjo antes, ele era até antes das aceleradoras, mas hoje ele se profissionalizou no Brasil e já está numa escala grande. Por exemplo, tem investidor anjo que muitas vezes vai fazer um aporte de 600, 700 mil, que já é bem maior do que quase todas as aceleradoras fazem também. Os fundos de Venture Capital acabam entrando mais numa fase de crescimento, quando você já validou o negócio, e geralmente é ali no final do seed, que você está no início, e quando você está num estágio mega, mega, mega avançado lá para frente, aí você tem um private equity, ou você pode terminar sua startup vendendo ou fazendo um IPO. Então, essa é a jornada que mais acontece de forma resumida e prática do dia a dia de uma startup também. Então, em termos de valores, em termos de ideação, assim, quando você está começando, geralmente o cheque que você vai ter ou receber não vai passar de 100 mil, pelo benchmark que a gente vê. Então, geralmente, vindo do bootstrapping ou dos 3 Fs, fica por volta disso daí para você startar o seu negócio. Já no MVP, geralmente, anjo, acelerador ou crowdfunding, por volta ali de uns 300 mil reais. O pré-seed, ele já pega ali de uns 500 até 1,5 milhão, não existe uma regra, mas geralmente essa é a faixa. Quando você já está no final do seed, que geralmente tem um termo que chama bridge, de ponte, né, que você vai pegar entre aquele estágio próximo, de 500 mil a 2 milhões, que vai te preparar para você chegar na series. E as series são infinitas. Começa na A, por volta de, aqui no Brasil, 2,5 milhões, 3 milhões. No Vale do Silício, isso já chega muitas vezes a dólares, então lá é 5 vezes mais do que aqui.
E sucessivamente sempre vai aumentando aí por volta de 30%, 40% round a round, mas não existe uma escada que dá para pré-fixar depois da Series A, B e C, porque aí é sempre muito que o mercado está disposto a pagar e você não tem como parametrizar, mas geralmente esses os valores é o que a gente conhece aqui, pelo que a gente já teve de inscrições, de outflow e acompanha no pipeline também de investimentos. Hoje no Brasil, o que é legal é que o ecossistema de investimentos ele está bem aquecido e rico. Então, você sabe bem claro onde cada um se encaixa na jornada e você tem bastante opções para todos os estágios. Então, dinheiro não falta. Você tem que entender só onde que você entra dentro desse estágio. E muitas vezes a startup acaba querendo atropelar essas etapas e já querer chegar num seed, mas o negócio só está na ideia, e ela não está muito preparada para o nível de expectativa que o investidor seed, o pré-seed, vai demandar também, né? E, consequentemente, para você pegar uma Series A e Series B e passar daquele vale da morte, tem uma jornada difícil também que a maioria das startups não consegue fazer. Mas o que é legal desse gráfico e desse mapeamento é que no Brasil você não tem muitos fundos que fazem Series C em diante. Então, se você pretende, de fato, ter um projeto que é global, uma startup que vai crescer pra caramba, a ponto de, por exemplo, um dia chegar como se fosse um unicórnio, é super importante você já ter na cabeça que um dia você vai precisar captar dinheiro lá fora. Então, desde aspectos básicos como dominar um segundo idioma, manter o networking com investidores lá de fora, conhecer outras aceleradoras e outros hubs, isso pode te ajudar muito também se você vai querer ter essa jornada ali de fundraising pós-Brasil, porque aqui não existe esse capital. Aqui no Brasil, a gente os fundos são bem focados no seed, Series A e B. O SoftBank anunciou um fundo, né, vindo para o Brasil recentemente. Tem alguns outros grandes fundos também, né, como a Capital também. De vez em quando a Riverwood faz alguns aportes aqui. Mas não dá para contar muito com essa verba depois dessa jornada inicial. E algo que a gente já começa a observar aqui é que você precisa entender que o fundraising ele é uma arte como se fosse um jogo, um game. Então, a cada fase você tem que fazer algumas coisas, e o que você vai perdendo ao longo dessa fase é o seu equity, que é a diluição, né, que compõe ali o cap table, que é a estrutura societária da sua empresa. Então, à medida que você faz uma rodada, você abre mão do seu equity, o quanto que você tem na estrutura societária, e o seu cap table vai se diluindo. Se você se dilui muito no começo, entre anjos e aceleradoras, provavelmente você não vai conseguir aguentar a diluição de um pré-seed ou de um seed, e muito menos de uma Series A também. Então, equity muitas vezes pode ser encarado como um principal ativo que você pode ter da sua startup. Você precisa ser muito rigoroso, porque às vezes você está desesperado por dinheiro, vai, por exemplo, num Shark Tank da vida, faz o seu pitch e recebe uma oferta de 50 mil por 40% do seu negócio. Você ficou feliz e achou que ganhou na Mega Sena. Mas com 40% do seu negócio, vai ser muito difícil você pegar um investidor que vai entrar, porque todo investidor que entra, até a Ace, por exemplo, que entra aqui no pré-seed, a gente entra aqui porque a gente sabe que depois da gente vai vir uma Redpoint, uma Astela, a Monax, vai vir a Kazek, vai vir alguém para fechar essa roda. Então, se a gente vê que não cabe o nosso equity, o equity depois, é muito difícil o investidor se comprometer também com as startups, talvez isso seja um dos principais motivos por que o investimento não acontece. O processo em si de investimento é muito parecido com o de vendas. Então, você tem que se preparar como se você fosse vender o seu produto também. Então, você precisa estar fazendo reuniões, mesmo quando você não está captando. Então, tomar um café, bater um papo, atualizar o que está acontecendo. Fundraising, assim, você nunca está captando, mas você sempre tem que estar aberto, porque muitas vezes, até quando você mostra que você está captando, parece que você está desesperado, o investidor pode estar te ignorar, mas quando você está ali mais querendo ajuda, fazer uma mentoria, muitos dos investidores conhecem bastante da dinâmica do mercado de startups, são abertos a ajudar também. Então, esse é o melhor meio de você ir criando um relacionamento com eles. É como se fosse para os seus clientes. Então, você atualizar o que está acontecendo com ele, usar alguma ferramenta de CRM com pipeline de fundos e investidores que você pode ter e conhece, fazendo esses checkpoints e nutrindo seu networking, vai ajudar bastante.
Geralmente, um fundo, ele vai, uma empresa de investimento profissional, séria, institucional, assim, vai demorar pelo menos 4, 5 meses para avaliar a oportunidade. E existem estudos que falam que a média, assim, Brasil é 15 a 18 meses entre a primeira conversa e até o cheque cair na conta. Então, você precisa ter um tempo, basicamente, de caixa disponível e de banda também, até você conseguir começar o contato e de fato ele cair. Mas, assim, é horrível quando a gente, enquanto investidor, por exemplo, começa a ser muito pressionado pela startup para, de fato, fazer o investimento. Fica muito chato. Então, toda empresa de investimento, ela tem um processo que ela segue, que é avaliar a oportunidade, comparar com os outros benchmarks do mercado, ver o que vai acontecer ou não, passar para um time de analistas avaliar mais a fundo, passar para um time, para o sócio, mandar para o escritório que o fundo vai ter para fazer uma due diligence, por exemplo, e uma série de outras coisas. Então, é um processo que ele é longo, e é claro que as oportunidades quentes surgem, mas as oportunidades quentes geralmente chegam por indicação, não chegam orgânica. Então, a melhor forma de você abordar o investidor é sempre por indicação. Então, você vê alguém que é do portfólio daquele fundo, você vê alguém que você tem algum contato em comum, pedir alguma introdução. Geralmente, o tempo tende a cair até pela metade quando você já chega sendo introduzido para algum investidor. Apesar de muitos fundos, empresas, aceleradoras usarem vários métodos para avaliar as startups, no final do dia, o fator que mais decide investimento, por incrível que pareça, é o relacionamento pessoal e a química entre as duas partes. E até esse é um dos critérios que os investidores, os founders também olham. Então, no final do dia, o investimento ele é um processo de confiança. Quando você conhece bem a pessoa do outro lado, confia nela, e viu que tem fit, porque vocês vão ser sócios, vão trabalhar no mesmo barco, existe uma relação de parceria, quando as coisas rodam de um jeito melhor. Só que, muitas vezes, o que uma startup negligencia é que todo fundo ele tem uma tese. A tese é o que o fundo acredita que vai dar certo. Por que aquela grana que ele tem vai retornar? Então, você tem que ver se a sua startup tem fit com a tese daquele fundo. Por exemplo, a Ace tem uma tese. A gente prefere startups B2B, modelo de recorrência, SaaS, mercados financeiros, de fintechs, agritechs e healthtechs, empreendedores que já estão empreendendo pela uma segunda vez, mercados acima de 1 bilhão. A gente tem uma tese que a gente acredita. É claro que a gente já investiu, por exemplo, na Poppin, né, que é a concorrente do Tinder, que é de matchmaking de relacionamento. Surge coisas fora da curva, mas o objetivo da tese é tentar escalar esse processo de avaliação, porque, para vocês terem uma ideia, a gente recebeu no ano de 2018 4.500 inscrições para receber investimento da ACE. Então, de fato, é muita oportunidade que você olhe e você cria tese para tentar escalar isso e até para ter uma governança mínima ali com seus acionistas e conversar com eles também. Traçando uma jornada de como que você pode se preparar para captar investimento em startups, primeiro de tudo é ter uma estratégia, né? Então definir o porquê que você vai levantar esse dinheiro, como, quando, onde, com quem, quanto que você precisa. Muitas vezes você não tem clareza disso e atrapalha, você vai tentar descobrir isso só quando você vai falar direto com o fundo. É natural a pessoa já querer ir para o passo 5, mas ela não faz a lição de casa. Então, depois que você traça a estratégia, você fazer um mapeamento de quais são os fundos e o potencial que você pode atacar ali. Hoje no Brasil é super fácil encontrar essas listas. Na plataforma lá da ACE também, no último bloco de fundraising, a gente tem a lista de todos os investidores do Brasil também, que você consegue ter acesso. Preparar as ferramentas também. Então, o seu pitch deck, demonstrações financeiras, demo do produto. Você tem que pensar que, igual na venda, você não tenta vender tudo de uma vez para o seu cliente, né? Você prepara o terreno antes de vender. Então, quando você vai abordar um investidor, se você chega mandando já de cara um puta pitch de 50 slides, um documento gigante e planilha, não sei o que, ninguém vai entender. O primeiro objetivo da abordagem é mais gerar um conhecimento e você cavar uma primeira reunião. Depois que você cava a primeira reunião, você cava a segunda. E à medida que o processo avança, você vai mandando mais informações e nutrindo aquele investidor
também. E por isso que é importante você ter um CRM, igual você pode aplicar para as vendas, você pode aplicar também para o processo de investimento. E aí você começa a ir para a rua, começa a prospectar o famoso roadshow, que todo mundo chama, e a hora que as oportunidades vão surgindo, você começa a negociação, que é quando o term sheet, que é a carta de intenções entre as partes, está assinado e você começa ali o processo de fato. Então você tem que ter uma preparação mínima, tanto preparar os founders, estudar os fundos, ter um pitch bem desenhado. Não é, assim, o pitch não precisa nem ser bonito, sabe? É melhor você ter um projeto bom e bem amarrado do que ter um pitch com um puta designer e não sei o quê. Então, deixa eu só mutar uma pessoa aqui. Opa, foi. Então, é super importante você ter o projeto bem amarrado, as documentações que são necessárias para o processo e começar a organizar o seu pipeline, o SRM aí. E durante o processo, você tem que ter essa arte de fazer as projeções, né? Saber mostrar o futuro. Então, para onde o mercado está indo, no que você acredita, como é que você vai ganhar esse jogo. Você não precisa ter todas as respostas, mas é importante você ter um racional e dominar muito sobre o mercado, porque isso você ganha muitos pontinhos positivos com o investidor na hora que você está prospectando ali investimento de fato. O primeiro contato, ele pode ser, então, mais uma abordagem fria, seja no LinkedIn ou seja no e-mail. Toma só cuidado no LinkedIn para não ficar um negócio chato e nada a ver. Então, se é um Venture Capital, um VC, cara, manda na lata, olha, sou uma startup, a gente faz isso, estamos assim, estamos procurando oportunidades, investimento, topa tomar um café ou fazer um call rápido de 5 minutos? Se a abordagem fria, ela é difícil converter, por isso que a melhor e sempre indicada é a indicação. Aqui na ACE a gente faz bastante isso com as nossas startups, e até para quem tenta investimento, porque a gente tem uma tese, a gente investe aí não mais que 15 startups por ano, então naturalmente a gente indica outras startups e oportunidades para outros fundos, é muito natural todo mundo trocar deal flow e parcerias também, então a indicação acaba sendo o melhor. Como que você pode fazer para se relacionar melhor com os investidores, né? Boas práticas. Você mandar como é que tá as coisas da startup mensalmente ou cada 2 meses, como se fosse report, isso é super legal. Eu particularmente adoro isso, quando tipo, eu vou lá, bato um papo e a startup fica dando follow-up do que está acontecendo e como é que está sendo. Você também mostrar que você está engajado com o processo, então o investidor pediu, você vai lá, responde rápido, fala o que aconteceu, atualiza, você não deixa de esfriar a relação, sabe? Você mostra que está ativo no processo. E um outro processo é você se preparar também para as reuniões, né? Então, ir com um objetivo bem definido para cada reunião, fazer sua lição de casa, estudar a pessoa, estudar o fundo e uma série de outras coisas para você, de fato, manter essa cadência. Saber que o tempo para todo mundo é super escasso, né? Então, você tentar primeiro abordagens por calls, introdutórios, 15, 20 minutos, depois você evolui para um café de 30 minutos, depois para um encontro de 1 hora, vai chegar um momento que você vai ter um encontro de 2, 3 horas com o sócio do fundo, que aí é um grande sinal que provavelmente você chegou na etapa final e está para ser investido. Mas é importante entender que existe essa cadência. Você não vai, é muito difícil conseguir investimento na primeira abordagem e já aconteceu. Você tem que entender que é um processo contínuo e que o melhor é você focar na sua startup. Quanto mais ela evolui, mais você de fato entende o mercado, seu produto fica bom, vai tracionando, melhor vai ser, mais fácil vai ser você conseguir levantar esse valor depois também. Mas o que a gente sempre indica é que em dado momento vai ter que ter alguém full time nesse processo de fundraising aí. Geralmente o CEO, o founder principal ali da startup, se compromete com os outros sócios a ficar full nisso, porque pode demandar muito dependendo da sua necessidade de capital e financiamento. Você vai ter muitos nãos na mesa, praticamente uma relação de 20 nãos para um sim, então você vai ter que se preparar para conversar muito assim com o mercado. E quando o term sheet está assinado, não significa que o investimento está certo, é uma carta de intenções. Tem grande chance, mas não é garantido também, por isso que você pode sempre ir mantendo outras opções e ter planos B na manga também. A gente fez um mapeamento bem simples, por que as startups não receberam investimento, né? Então, os principais fatores, eu já falei muito, não faz parte da tese de investimento,
não tem tração, Product Market Fit, não foi possível ver as diferenciações ou em relação aos players, ou quais são as barreiras de entrada que você estabeleceu. O tamanho de mercado parece não ser grande e ser aquecido o suficiente. Um concorrente recebeu uma rodada muito maior e vai ser uma briga difícil para bater ali e competir. E o que eu venho falando aqui, que para mim é um dos mais importantes, é essa likability aqui, que faltou essa química aí entre as duas partes, já que o Venture Capital é uma indústria de relacionamento e sociedade, né? Então você tem que ter essa irmandade, comunhão e união entre as duas partes. Por exemplo, um case aqui de uma startup nossa que chama Flapper, que é como se fosse um Uber para jatinhos executivos, foram 220 nãos até ele receber um sim, conseguir fazer a Series A com o Frapar, e hoje ele já está recebendo uma rodada bem grande aí também da Embraer, numa Series B. Então, é um processo que exige muita resiliência e você não consegue de cara até chegar lá no final. E eu já falei um pouquinho no começo como que pensam, né, os investidores, mas aqui é só para ilustrar aquele conceito de funil que eu falei, né? Então, a maioria dos investimentos, eles não vão dar certo, eles vão morrer, eles vão dar errado. Só que aqueles que retornam para o investidor, retornam e dão muito certo. Então, você tem que entender que o business do Venture Capital é um business de portfólio e diversificação também. E todo investidor, ele quer ter um retorno esperado. Então, por exemplo, o investidor anjo, ele vai esperar 25 vezes em 10 anos, uns 40% ano a ano. Já o Venture Capital é um pouco menor, né? O VC ali no estágio mais final do seed. De 15 vezes até 7 anos, 25 por ano, já não é tão agressivo. Private Equity também é bem menos, porque o valor acaba sendo maior. Mas de tudo que você aposta, assim, é 12% que vai dar certo, né? Se você for pegar lá o funil da ACE de 450 aceleradas, 120 que a gente investiu e 16 saídas, é quase 10% que deu certo. Então, você tem que entender que existe esse funil e isso ajuda muito nas suas estratégias de investimento também. Então, você tem que pensar se você vai ser esse big win, assim, para o investidor, se você vai ser o cara que vai, ou a moça que vai retornar a grana do portfólio que ele investiu. O investidor sempre vai tentar encontrar essa aposta, que é como se fosse o home run, né, que é aquela jogada do beisebol que quando faz, acaba todo o jogo, a bolinha vai para fora e o time ganha a partida. Porque o fundo vai lá, por exemplo, de 100 milhões, um fundo médio, assim, 100 milhões de dólares americano, ele investe em 20 startups. Dessas, uma vai virar um unicórnio e vai dar um retorno de 40 vezes. Uns 20%, umas 4 vai retornar um valor médio, assim, sabe, ok, razoável. E a maioria não vai dar certo, não vai acontecer nada também. Então, essas duas primeiras pontas que fazem toda a carteira compensar. Isso traz uma pressão e uma responsabilidade muito grande para as startups, que até algumas têm até medo de quanto que levantar dinheiro para o investidor pode me pressionar ou não também. Outra parte super delicada no processo de investimento, né, é o valuation, né? O valuation no early stage, no começo, não tem certo ou errado. Mas, assim, o mercado tem os seus padrões. Então, é muito difícil você fugir desses padrões do mercado. Como, por exemplo, as aceleradoras geralmente vão pegar de equity, na média, 8%, ou aporte 100 mil, valuation 800 mil. Os anjos, geralmente, 12, 180 e 2 milhas de valuation. Pré-seed, 3 milhões, seed, 13, Series A, 40 e por aí vai. Geralmente, você começar o negócio furando essas filas vai ser muito ruim, porque pode acontecer aquilo que é o conhecido como down round, assim. Você levantou uma grana numa rodada, mas você levantou tanto naquela rodada que na próxima você não consegue levantar mais e você levanta menos. É como se fosse você dá 2 passos para trás. Por isso que muitas vezes dinheiro demais pode ser ruim também. Então, você tem que entender um pouco que o mercado de startups, ele já tem esses parâmetros, é difícil você fugir deles. É claro que um pouco acima, um pouco abaixo está ok, mas a ideia a ideia não vai fazer muita diferença de fato.
E o valuation, ele tem tudo a ver com a sua receita. O fluxo de caixa descontado, a projeção de receita, são os métodos mais conhecidos de se fazer valuation, né? Só que não importa só ter receita, você também tem que ter a qualidade da receita, né? Então, como é que está o engajamento de usuários, a retenção, a satisfação, o crescimento. Porque se você já tem receita e esses outros números estão bons, já dá uma projeção mais assertiva para você negociar com os investidores. Mas geralmente os investidores no Brasil que têm bons portfólios, bons investimentos, já conseguem nortear bem a startup também nesse processo, que às vezes acontece que a startup sempre joga um valuation lá em cima, e os investidores vão diminuindo, né, é um processo natural de oferta e demanda. Às vezes a startup encontra alguém disposto a pagar aquilo, assim como vendas e preço no mercado, quem dita o ritmo é o mercado, se tem gente disposta a pagar aquilo, ok, só não se sabe se aquilo de fato vai ser comprovado ou existe. O que influenciou o valuation, então? Tanto o mercado, igual eu falei, comparação de métricas com outros players, é super fácil você achar startups do seu setor e ver como é que são os múltiplos dentro delas, ou se uma startup receber um valor lá fora, você pode fazer uma proxy, adaptar aqui para o Brasil e ajustar. O tamanho de mercado e competição também é algo que é analisado para fazer um investimento. Geralmente, um investidor vai mitigando os riscos ali, descontando o potencial de dar ruim no valuation e diminuindo ele. Então, isso é um processo que acontece natural. O valuation da última rodada e a evolução fala muita coisa também. Então, a partir do momento que você faz a primeira rodada, as próximas já começam a ter um parâmetro do quanto que você conseguiu crescer em relação àquela última. Isso pode ser um parâmetro. O quanto de investidor interessado em entrar pode fazer a propensão do valuation ser maior também. E o time de histórico também influencia muito. Se você for lá, é um Davi Vélez, que fundou o Nubank, e vai criar uma outra startup, pode ter certeza que o seu valuation já está lá em cima, porque você criou um track record, um case de sucesso, né? Então, isso faz total diferença, muitas vezes, o time. Agora, o que é consenso aqui é que nenhum aspecto que eu comentei de valuation, a ideia não vale nada. Então, assim, não faz muita diferença a sua ideia. O que vai fazer a diferença vai ser como que você encara o problema que você resolve, como que você está resolvendo ele, o produto, os seus resultados, o time. Então, às vezes, a pessoa quer botar o valuation focado na ideia dela, mas isso não faz muita diferença e acaba sendo um consenso aí também para os players do mercado. Conseguir investimento, pós-investimento, algumas boas práticas, então, né? Você mandar os investor updates, que são basicamente um resuminho do que está acontecendo na sua startup, usar muito o conhecimento dos investidores para te ajudar a levantar as próximas rodadas e no dia a dia dos seus negócios, em termos estratégicos, o investidor é como se fosse um parceiro mesmo. E as reuniões para você ir tendo, é super legal você ter, por exemplo, um board, um conselho, por mais que seja consultivo. Quando você for virar uma SA no final do seed, ali quando você está virando, por exemplo, levantando uma Series A, geralmente você vai ter que arrumar toda a governança e vai ter que formar um board de fato, né? Mas até lá é um exercício super saudável ter esse board consultivo, enquanto tá quase todos os investidores no mútuo mesmo, porque depois o mútuo converte, aí o pessoal tem direito de exercer aquela participação e as coisas ficam um pouco mais engessadas, mas quando você já se prepara antes, faz toda a diferença também. A gente já falou muito da gestão do network, então acho que eu não preciso repetir mais aqui relacionamento. O Investor Update, a gente tem um template lá na plataforma também, no blog da ACE, que dá para vocês se basearem, ele é super simples e fácil, então você coloca, por exemplo, o que foi de bom no mês, quais foram as conquistas, como é que estão os números, principais métricas, problema para melhorar e o próximo passo. Se você manda um desse por mês para os seus potenciais investidores e grupos de interesse relevantes, já ajuda muito você manter transparência e engajamento com eles também. Um one-pager que a pessoa abre, bate o olho e já sabe como é que você está ali. E, geralmente, o caminho para chegar até a Series A, né, ele se levanta ali por volta de 1.200.000, né, em até 2 rodadas, e a média que a gente percebe a cada 20 não, você tem um sim aí do que você vai prospectar.
E quando você vai chegar na Series A, geralmente os fundos vão olhar de uma forma muito mais científica o time, a atração, a tecnologia, o tamanho de mercado e a capacidade de defesa. Esse é um framework mais utilizado para se avaliar startups que passam ali do Vale da Morte também, que podem ajudar a montar o negócio. Do equity eu já falei bastante, mas é sempre legal ver isso. Você tem que tomar cuidado com o cap table e a diluição. Então, geralmente no pré-seed 100% está com founder, no seed 80%, aí os investidores pegam até 20%. Series A já dá uma boa diminuída, chega, por exemplo, a 46% no time de fundadores, isso dilui também. E Series B também isso vai diminuindo, mas é importante você entender que pelo menos 80% do seu negócio precisa estar nas suas mãos ou na mão do seu time de fundadores ao longo da jornada seed. É claro que isso pode chegar até 70%, 65% sem grandes consequências, mas queimar a largada ali logo no começo pode prejudicar bastante também. E se você chegar mais preparado, já ajuda. O que seria essa preparação? Receita é tudo, então você está faturando e gerando grana e ela está sendo recorrente, está crescendo, isso faz total diferença. Já ter o relacionamento com os investidores também é super legal. Dominar todas as métricas e de cabo a rabo todo o produto, isso faz muita diferença. Saber os playbooks, os caminhos que você precisa para estar crescendo também. E você já ter clareza do tamanho do round, as condições que você está querendo levantar. Aqui eu coloquei só uns highlights de estrutura de pitch deck, porque isso é basicamente o que o investidor olha, né? Então, você fazer um bom pitch é legal porque te prepara a levantar investimento e pode ser um exercício estratégico de revisão do seu negócio. Saber o problema, persona, solução, propósito de valor, tamanho de mercado, análise dos concorrentes, diferenciais, modelo de negócio, estratégia de go-to-marketing, as métricas, equipe, visão e quanto que você precisa de investimento. Se você arquiteta um plano que contempla isso, já vai te ajudar muito como negócio também. Aqui tem alguns aprendizados finais, né? Então, os investidores institucionais estão com dinheiro e estão dispostos a investir no Brasil. Os valuations estão muito altos, mas agora com a crise talvez vai dar uma diminuída também. Investimentos maiores, tem que entrar gringo na rodada, tem que ter estrangeiros, então você já precisa ter esse pensamento global. Muita gente no Brasil está interessada em ser investidora anjo, então aí está uma oportunidade para quem está começando, por exemplo. E acho que se for selecionar uma coisa, é saber entender as teses dos fundos. Se você ganha essa habilidade de entender o que faz aquele fundo investir ou não em você, faz toda a diferença na sua abordagem para você aprender o que é essa arte aí de levantar investimentos de fato. Aqui na ACE, como que a gente faz investimento, né? A gente faz cheques de 200 a 1 milhão de reais. Hoje a gente pega, principalmente as pessoas, pela nossa plataforma de startups, então é o nosso grande pesca e pago, assim a gente brinca às vezes. Então a startup entra lá, a gente começa a acompanhar, fica de olho. A hora que a gente vê que a gente conheceu bem e faz sentido, a gente acaba fazendo o investimento. A gente tem um processo bem estruturado para avaliar, que é bem rico e passa um feedback super valioso para as startups, mas a gente acredita que a plataforma é o nosso primeiro contato, é o nosso namoro, é até o que eu trabalho aqui na ACE também como responsável, e a partir do momento que segue-se essa jornada, essa trilha, as coisas ficam bem mais fáceis também, e praticamente tudo isso que eu apresentei são boas práticas que a gente vê aqui, tenta ensinar as startups, porque esse geralmente é o primeiro ou segundo cheque, então vão existir mais 2, 3 ou 4 na rodada, e a gente tenta ajudar as startups ao longo de toda essa jornada seed, até chegar na Series A, que é geralmente quando acontecem as saídas dos investimentos da ACE, né? Então, batendo o olho que a gente olha de critério de seleção aqui, o time empreendedor, empreendedora e founder é o critério mais importante. Tamanho de mercado depois é um segundo mais importante. Se o negócio está crescendo, o cap table é super importante por conta dessa questão de diluição. E se o produto ele é foda, ele é bom, ele é legal, a gente também olha. E tudo isso tem que estar amarrado com as nossas teses que eu resumi para vocês ali, o que combina B2B, SaaS, Agrotechs, Fintechs e Healthtechs. Não é escrito em pedra, mas é o que norteia também.
Então, quem ainda não conhece, quiser acessar e ver aí a nossa plataforma, esse é o link, o QR Code, é gratuito, aberto, é só se cadastrar. Quem tiver interesse em receber investimento, é só preencher lá o formulário de avalie sua startup, que cai no nosso pipeline, a gente passa a avaliar, mas todos os métodos, os conteúdos ficou aberto, e essa apresentação que eu fiz aqui foi um grande apanhado daquele último bloco que a gente tem de fundraising e investimentos em startups também. Geralmente, o tempo médio para se passar pela plataforma de forma completa e com uma experiência bem boa, daí por volta de uns 4 meses, assim. Então, é o que demanda um certo tempo, não é tão rápido. Então, bom, esse foi o conteúdo que eu preparei aí para dar uma introdução. Agora a gente tem ainda um tempinho para aproveitar perguntas, dúvidas, e aí eu queria abrir para considerações, dúvidas e etc. que vocês tiverem aí. Quem tiver perguntas é só fazer que eu vou estar respondendo aí com o maior prazer e tentar ajudar vocês também. Eu tenho uma pergunta, posso começar? Boa, manda bala, Igor. Se apresenta aí, fala o que você faz, o projeto rapidinho em uma frase, o nome, e faz a pergunta, que aí a gente já vai, todo mundo já se conhece também. Show, eu sou Igor, sou da Falgift, quem estava no Startup Week aí desde foi um dos 10 finalistas. Agora a gente conseguiu passar para a próxima fase de outro hackathon do Sanka Food na USP, que a gente conseguiu, a gente recebeu tipo, um investimentozinho de R$ 1.000, mas eles não pegam a equity, é só para Ah, desenvolver o legal, projeto. legal, Aí irado. a dúvida que eu tenho é, o número de founders atrapalha em rodadas futuras em questão de diluição, de como vai ser isso? Qual seria o número de founders ideal? Uhum. Pode atrapalhar, assim, de founders, o benchmark, a prática aí é 2, 3, né, os grandes cases de sucesso. Você pode ter 4, sem problema, 5 já começa a ficar muito. Mas não é uma regra, sabe? É que às vezes é tanta gente para fazer um negócio tão pequeno no começo que você não precisa. Então você pode ter ali os sócios principais, depois você pode começar a trazer gente que vai trabalhar com você, mas se você mantém o equity na mão desses founders, grande parte deles olha como um todo, não atrapalha e funciona bem também. Então, por exemplo, geralmente é recomendável você ter diferenças de equity entre os founders. Então, você pode pegar o papel de cada founder, o quanto que cada um está investindo de tempo, expertise, dinheiro mesmo, muitas vezes, e você faz uma diferenciação, tipo, o CEO vai ter 30%, o CTO vai ter 25%, o CMO vai ter 20%, não sei quem vai ter 15% e o restante está com esse investidor anjo nosso. Aí isso fica tranquilo, sabe? Fica super saudável. É que muitas vezes a jornada da startup ela é bem desafiadora e você pensa em desistir, né? Várias vezes. A gente até tenta ver se os founders têm essa resiliência. E uma das formas que muitos investidores enxergam que o cara não vai desistir é justamente pelo tanto de equity que ele tem. Então, muitas vezes, quando você tem pouco equity, você pensa, se eu abandonar isso, o risco é pequeno, eu tenho 10% desse negócio, então ferrou. Agora, você tem 40% do negócio, ele está dando totalmente errado, você vai querer ficar. Então, tem um pouco dessa diferença. Por mais que no começo pareça que todo mundo vai ficar comprometido, uma certeza é que sempre vão surgir problemas ao longo da jornada da startup, então é natural que isso aconteça também. Show. Só uma duvidazinha rápida. Nessa hora que eu for fazer a distribuição de equity, eu deveria separar mais ou menos 5% para colocar um stock option para próximos funcionários que a gente possa ter, visto que na nossa solução é uma solução meio difícil, é meio complicado de desenvolver e provavelmente vai ter que ter funcionários bem engajados. Então seria interessante colocar esse stock option para eles. Então tu acha que a gente deveria colocar na hora que a gente for fazer essa distribuição, essa opção? Pode ser, até 10% não mata ninguém, é interessante. Muito no começo da startup não faz muita diferença, porque você vai trazer a pessoa muitas vezes já dando alguma opção, né? O que eu faria era mais estudar os instrumentos jurídicos para diluição. Então, estudar certinho sobre o contrato de vesting, né? Que é o tempo que a pessoa tem que ficar para exercer aquele direito. O cliff, que é o tempo que a pessoa
também a trava para segurar a pessoa, né? Então isso faz a diferença. Então, estuda um pouquinho sobre vesting cliff, que pode te ajudar, porque aí você pode ir diluindo de pouquinho em pouquinho, tornando as pessoas sócias, mas sabendo que ela vai ter que ter um compromisso antes de fato de exercer aquele direito dela societário de ter a participação no cap table. Show, valeu, tirou as dúvidas. Vou ficar quieto agora, deixar o pessoal perguntar. Não, tranquilo. Posso perguntar? Opa, manda, Rafael. Meu nome é Rafael Pires, eu sou colega aí do Igor na CoGift. Eu queria saber de você, aonde você encaixa nesse roadmap de investimentos e qual a sua opinião sobre crowd equity, tipo a CRIA? Legal. Elas entram bem no começo, né? Geralmente para startar o negócio. Eu acho que, assim, é uma modalidade que está ganhando muita relevância no Brasil. Eu acho que quando o negócio é de impacto social e tem um marketing de causa, arrebenta, é porrada, é melhor meio, porque você consegue fazer um puta barulho, engajar pessoas, comunidade, etc., né? Tem uma causa por trás. Se você vai fazer um business real, qual que pode ser o problema dele? Você pode ter tantos investidores, mas tanta gente colocando tanto pouco dinheiro, que a governança, o accountability do negócio pode ficar tão complexo que pode ser horrível gerenciar isso depois. Então, às vezes, é melhor você pegar com investidor anjo do que no equity crowdfunding. Mas eu acho a plataforma da CRIA bem legal, acho bacana, eu indico, acho que é uma opção legal de se tentar e aproximar, e com certeza vale a pena. Eu acho que hoje ela já está se profissionalizando tanto que ela já entra no mesmo estágio ali de uma aceleradora, investidor anjo no começo também. Porque acho que hoje investimento anjo no Brasil você pode classificar em duas categorias. O investimento anjo, que a pessoa faz dela mesmo, né, sozinha, com uma ou duas pessoas no máximo, e às vezes é o primeiro investimento que a pessoa está fazendo, está acreditando em você, está curtindo, e tem aquele investimento anjo que já está mais profissional, que são os grupos, né, que às vezes entram com aportes de 600 mil, que já é um seed ali, ou uns 400 mil, um pré-seed relevante, né. Então, às vezes eu acho que o anjo, assim, ou aceleradora, pode ser uma opção um pouco melhor. Apesar de que no Brasil, hoje, eu acho que as aceleradoras, elas pegam muito bem quem são os empreendedores de primeira viagem, que não tem muito networking, por exemplo, ou que precisam conhecer como é que funciona essa dinâmica. Se você já entende bem como é que é o processo de fundraising, você nem precisa passar por uma aceleradora, porque você consegue fazer por parte, pegar rodadas maiores e com investidores anjos, ou com fundos pré-seed ali, como se fosse a ACE também. Hoje a ACE não tem mais a aceleração, a gente faz tudo online, né? E a gente usa a aceleração como uma forma de qualificação e sem comprometer o equity, por exemplo. Então, em vez de você ir lá e comprometer seu equity com uma aceleradora, por exemplo, dá 10, 15% por 100 mil, você pode ter a mesma experiência gratuita lá na plataforma da ACE e tentar pegar um investimento anjo que o cara vai ser super estratégico e articulado, abrir as portas para você também, que vai estar ajudando. Mas isso é, tipo, minha opinião, assim como o André que está trabalhando com isso faz um tempinho. Obrigado, André. Show. Eu tenho uma dúvida. Boa, manda lá, Cleiton. Cleiton, do doutor presente. A presença de um sócio, né, que quebrou um negócio anterior e tem dívidas, né, está em processo de arrumar isso, quanto isso impacta em um investimento, numa startup? Cara, assim, acho que tem algumas coisas diferentes. A primeira delas é que, puta, um dos sócios já quebrou um negócio. Isso é incrível, é sensacional, porque a chance dele quebrar de novo agora é menor. Então a gente olha com super empolgação. Quando os empreendedores estão chegando no terceiro negócio, os 3 deram errado, a gente falou, não é possível que 3 deu errado, agora vai. Então, quanto mais você erra, melhor. É porque, às vezes, no Brasil, sei lá, não sei se é a nossa cultura Latinoamérica, mas a gente quer muito condenar o erro, né? A gente não estimula muito, assim, errar. Até empreender era algo que era
ser vilão de novela era algo meio ruim, os chefes, os patrões são mal vistos. Agora está se ganhando voga a isso, né? Mas ter quebrado é sensacional, é muito bom, pode ajudar. O que pode te prejudicar em termos práticos é que se você avançar nos processos de investimento e quanto mais profissional e estruturado for o investidor que você vai olhar, ele vai fazer uma due diligence na mesma proporção. Nessa due diligence, um escritório vai estudar todo o background dos founders, vai puxar dados da Receita, governo, fazer double check, como se fosse uma malha fina. Se aparecer que tem algum red flag, alguma coisa muito tensa que não foi resolvida, aí isso pode te atrapalhar. Por isso que você ser transparente desde o começo, no começo não, sabe? Mas quando tiver em conversas avançadas, sobre, nosso sócio tem esse problema, a gente já está tentando resolver, mas ele teve essa dívida, e beleza, tal. Hoje no Brasil tem muitos instrumentos jurídicos que protegem os investidores e protegem os empreendedores. Então é muito difícil o impacto do histórico, assim, da pessoa física na pessoa jurídica, sabe? Então, tem meios, assim, de se contornar, só que tem que, tipo, deixar isso claro e ver se não é um negócio meio tenso, merda debaixo do tapete. Mas se tem algo debaixo do tapete, é melhor já tentar resolver. Porque, pode ter certeza, os advogados vão descobrir, e a gente sabe, porque a gente já viu muito investimento que era para rolar, e sair nos red flags muito tenso, assim, tipo, esse empreendedor brigou com os empreendedores daquela startup super conhecida, tem um processo judicial aberto, aí a gente foi perguntar para a startup, os caras contaram que eles fundaram a startup, depois o empreendedor tentou copiar num outro negócio, eles processaram, aí, isso é red flag total. Então, assim, talvez o problema jurídico a gente não descubra na cara o que é, mas a gente vai checar o que vai ser. Aí, esse checar pode dar muito ruim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sim, com esses contratos de segredo, com o passado. Mas, assim, pensa, cara, que quem vive de passado é museu, né? O meu time adora passado, eu sou santista, né? Nas mídias do Santos só fica aparecendo os títulos do passado. É triste. Mas investidor, cara, investidor não tá nem aí pro passado, assim. Ele quer saber se você teve aprendizados, o que foi bacana, mas o que você tá pensando daqui para frente. É claro que ter um track record ajuda, né, você ter boas experiências, mas, assim, pouco importa, sabe? É melhor ver as experiências, o que você tá pensando agora, o que você vai fazer daqui de frente diferente, ter um mindset de crescimento que você consegue melhorar e tá tudo certo. Seria mais ou menos uma avaliação de dificuldade e de mau caratismo. Se identificar que os problemas, esse track record foi por dificuldades que ele passou na vida, por algum motivo que seja, né? Que tem vários, eu conheci gente que ficou negativo porque teve problema de doença da família e teve que vender 4 postos de gasolina para... Total justificável. Resolver. Então, esse tipo de mancha financeira, se for justificável como quebra de um negócio, problema de saúde, sei lá, né? Qualquer coisa do gênero, sem problema. O problema é o mau caratismo. Total. Exato. Legal. Muito bom. E até mesmo, assim, o investidor anjo, até mesmo a ACE, assim, que pega ali no pré-seed, não vai estar tão preocupado com isso. Agora, se você vai pegar um fundo que ele já vai entrar quando você tiver como uma SA, e aí ele já entra em equity direto, porque, assim, quase todo investimento no Brasil aqui é pelo mútuo conversível, né? Você tem o direito de exercer quando acontece a liquidez, próximas rodadas, ou quando encerra 5 anos, o tempo médio aí, né, de mercado. Então, não tem um comprometimento tão direto. Agora, quando você vira SA e o fundo vai entrar com equity direto, aí isso é um pouco mais olhado com calma, porque aí, de fato, tem umas responsabilidades meio legais que podem cair também sobre o investidor. Deixa eu tirar uma dúvida. O mútuo conversível ele é tipo de empréstimo. Depois de 5 anos, se não converter, tem que devolver o dinheiro para o fundo. Isso é interessante. Assim, você não tem obrigação de devolver. Você pode devolver se você quiser.
o que acontece às vezes é que, a startup foi para um outro caminho, não deu certo, os empreendedores começaram outro negócio, deu tão certo. Fala, putz, aí você ajudou tanta gente, cara, pode pegar o dinheiro aqui de volta, não tem problema nenhum, não vai fazer a diferença para a gente. Mas, assim, os investidores que fazem o negócio certo e direito aqui no Brasil, profissionais sérios e estruturados, não vão te exigir isso. Então, eles só vão pedir se verem que não fez a diferença para vocês e tá ok, mas você não tem obrigação nenhuma de devolver se deu errado. A gente investe sabendo que vai dar errado, sabe? Essa questão de portfólio, retorno, funil, ela faz total sentido. Então, não tem como você exigir isso. E se der certo, a gente converte em equity, ou a gente tem a liquidez, né, que é quando alguém vem e compra. E aí tem os instrumentos famosos que vocês podem estudar depois, que é o drag and tag along, que você basicamente, por exemplo, você é investidor, tem um investidor majoritário, alguém vai fazer uma rodada. Aí, para proteger o minoritário, se o majoritário vende, o minoritário tem que vender sobre as mesmas condições. E vice-versa. Aí esse é o drag and tag along. Então tem esses instrumentos para proteger ali o equity também no investimento. Hoje já é uma indústria que está bem regulada e tem bastante parâmetros e benchmarks no mercado. Você consegue ver modelos de term sheet, você consegue ver modelos de contrato, modelos de mútuo conversível. Então, até antes de assinar qualquer coisa, é super legal checar com quem trabalha e conhece, seja outros empreendedores, seja parceiros que vocês têm contatos, pegar modelos que existem publicamente e ter um apoio de um bom escritório e advogado. Geralmente, no começo, aquele advogado amigo, e aí, quando você vai fazer um investimento, você pode fazer de pegar um escritório grande profissional, porque hoje tem escritórios que eles te atendem, fazem mentoria, te ajudam, e eles vão cobrar, por exemplo, se o dinheiro cair na conta, uma porcentagem daquilo. Aí, se você vai receber, tipo, 400 mil, você pagar 40 mil para um escritório que te ajudou a ter segurança, isso vai te deixar muito mais tranquilo lá para frente, você gastou 10% com esse escritório, fora todo o auxílio que ele te deu, vale super a pena, sabe? Sim. Uma última pergunta. Esses investimentos, principalmente os pré-seeds, eu não sei se existe ou se é comum uma cláusula de saída já pré-acordada. Por exemplo, a gente vai converter quando a gente conseguir quando vocês forem iniciar a segunda rodada de investimentos. Quando vocês estiverem prontos para inaugurar, a gente vai converter e daí essas nossas ações vocês podem colocar na segunda rodada, por exemplo. Existe. A liquidência preferência de liquidez, que chama isso daí. Preference liquidez. Existe e tem boas práticas também, é uma das principais cláusulas do contrato de investimento ou do mútuo, que fala exatamente essas questões que você falou. Quanto que a gente vai retornar para os acionistas, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, por exemplo, dependendo do que você coloca aqui, você vai ter de retorno para aquele investidor, não vai sobrar nada na sua mão se um dia você for vender. Então, você pode ter feito uma puta saída, um puta exit de, tipo, 300 milhões, mas você colocou que você primeiro tem que retornar para todos os investidores anjos. Na hora que você viu, não sobrou nada da empresa que você tanto se ferrou e construiu, sabe? Então, tem que ser bem chatinho e tem que olhar bem. Principalmente se você vai pegar investidores de primeira viagem. Por isso que é sempre legal, antes de pegar um investidor, checar se ele já investiu em outras startups, bater um papo com as startups que ele já investiu, ver o que os founders acham daquele investidor, ver informações no site, se ele tem conteúdos, boa marca, reputação, porque hoje tem muitos, por exemplo, family offices, muitas empresas criando área de investimento, grupos surgindo, e aí, como, por exemplo, o Shark Tank, que é um programa super popular, e a galera vai com aquelas mordidas de equity tão agressivas, de 30%, 40%, isso pode prejudicar muito o negócio. Mas tem muita coisa estruturada, assim, sobre isso, sobre as...
A minha pergunta ela foi exatamente porque, como tem várias etapas, né, de investimento, para não comer sempre o equity dos founders, eu queria saber se essas primeiras, as duas primeiras etapas, que seria o pré-seed e o seed, a gente consegue colocar esse contrato de liquidez para a gente poder usar a liquidez para a próxima rodada. Isso é possível ou estou falando besteira? Não é muito utilizado, pode ser até ruim, porque quanto mais você vai dando liquidez agora, maior ela vai ficando em relação ao tempo. Então pode ser uma estratégia não muito boa. O que acontece é que financiamento, você tem duas formas para startup, que é o equity ou dívida. Hoje no Brasil tá crescendo bastante, até foi lançado um fundo recentemente de Venture Debt. Então você pega o empréstimo de um fundo sem dar o equity, com os juros bem mais agradáveis, e você só precisa ter uma previsibilidade de receita. O Venture Debt é como se fosse um crédito para empresas de tecnologia, porque se você for pegar empréstimo num banco, ele vai querer o seu imóvel de contrapartida, vai querer 3 anos de balanço e receita, o gerente vai ter que te conhecer e, vai ser bem embaçado. Mas já no Venture Debt, por exemplo, vocês podem estudar sobre o Boost Lab, que é o braço de tecnologia do BTG Pactual, para os principais fundos de investimentos, tem uma área de Venture Debt. Tem um fundo que chama Brasil Venture Debt também, só que geralmente tem que ser startups ali no final do seed, sabe? O melhor jeito para startups no começo é com o equity, porque ele vem junto com o smart money também, vem junto com muito aprendizado, bastante coisa que vai te ajudar a navegar ali no negócio. Aí, a hora que você passa esse estágio, muitas vezes, por exemplo, nesse cenário de crise, o Venture Debt é interessante, porque é a grana que você vai precisar para sobreviver, por exemplo, e você não compromete o seu equity, você se prepara, paga ele, volta a rampar do jeito que estava, e aí depois você vai lá e volta a fazer uma rodada de equity também. Obrigado. Mas assim, nada impede no começo de pegar um empréstimo bancário, um pequeno dinheiro para começar, sabe? Até uma boa opção, muitas vezes. Às vezes a gente fica achando que, não vamos pegar ou não. É que, assim, se você tiver o projeto bem amarrado, sabe? O que você vai fazer, como você vai fazer, quem que vai fazer aquilo, é difícil não conseguir, sabe? Então a chance aumenta muito de você conseguir o investimento e o valor. Tá certo. Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, a gente tem uns minutinhos ainda. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, tem alguma coisa, eu deixei o